Vamos fazer a leitura do verso 1 até o 13, onde nós ficaremos no 12 e no 13 hoje, se assim Deus nos permitir. Diz assim o texto bíblico: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Vamos orar uma vez mais? Querido Deus, mais uma vez nós te pedimos ajuda, pedimos que a tua palavra possa ser explicada com fidelidade, que as ideias que precisam ser tiradas não sejam ideias humanas meramente, mas que sejam ideias de explicação da tua palavra, da explicação de acordo com o teu texto bíblico. Nós te pedimos que tu nos ajude com relação à nossa atenção, com relação a conseguirmos compreender as verdades contidas na tua palavra, que nos serão cada vez mais úteis para nos levar ao caminho eterno. Nós te pedimos tudo isso em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, como eu falei, irmãos, hoje nós ficaremos nos versos 12 e 13, que tratam sobre as características, o caráter e a conduta dos falsos mestres, que é o que nós já vemos tratando em Judas. É interessante, antes de nós entrarmos propriamente no texto, pensarmos um pouquinho sobre a realidade dos nossos dias. Nós vivemos em tempos aqui, no Brasil especificamente, em que a sociedade ela busca por lideranças. Ela anseia por alguém que os governe de maneira a os levar adiante. Nós vemos que cada vez mais as pessoas elas têm se cercado de líderes que lhe agradam. Elas não se cercam de líderes que vão lhes dar ordens ou vão dizer para elas que elas estão erradas, mas elas se cercam de pessoas parecidas com elas, que apenas vão incentivar elas a fazerem o que elas já têm desejo de fazer.
Então, faz muito, muito, muito tempo em que a verdade e a mentira, elas não têm mais diferença nos nossos dias. Elas estão tão entrelaçadas que as pessoas não têm mais noção do que é verdade e do que é mentira. A mentira, ela tem tido uma crescente nos nossos dias para simplesmente fazer com que as pessoas se sintam melhores. Então, essa ideia de que precisamos descobrir a verdade cada vez mais tem sido deixada de lado. O anseio pelas coisas que são justas, honestas e principalmente verdadeiras tem sido deixadas de lado. E hoje aqui, meus irmãos, o meu propósito é justamente que nós possamos identificar, perceber o caráter e as atividades daqueles que usam principalmente da fé, usam da religião das pessoas para promover suas próprias riquezas, para trazer cada vez mais discípulos para si mesmo, para promover seguidores. Então, se Deus assim permitir, o meu propósito é que vocês saibam distinguir pastores de lobos. E se Deus for gracioso com a sua própria palavra, como Ele é, eu creio que nós vamos conseguir isso. Então, antes de entrarmos nos versos 12 e 13, eu creio que uma breve recapitulação do que nós já trabalhamos, caminhamos, aprendemos até aqui é importante. Como vocês sabem, o nome da própria carta diz, a carta foi escrita por Judas, mas Judas não Iscariotes, tá bom, pessoal? O Judas traidor Iscariotes não escreveu nada. Então, na verdade, a única coisa que ele escreveu foi um papel com a sua própria condenação, quando ele traiu o Senhor Jesus. Então, nos versos 1 e 2, nós vamos ver que Judas ele faz a descrição sobre si próprio e para quem eram aqueles que seriam enviados essa carta. Essa era uma maneira muito comum de se escrever uma carta. Você endereçava a quem você iria falar, como hoje você manda um e-mail, por exemplo, e você endereça o e-mail para a pessoa, mas muitas vezes a gente não tem muita organização nos nossos e-mails, né? As cartas eram um pouco diferentes, elas seguiam uma ordem e elas explicavam qual era o intuito, para quem eram. Então, nos versos 1 e 2, Judas escreve se descrevendo como servo de Jesus Cristo. Ele não faz questão de dizer, olha, eu sou irmão de Jesus e por isso vocês devem me escutar, vocês devem me obedecer. Ele faz muito pelo contrário. Ele diz o seguinte, eu sou servo de Cristo. E ele continua escrevendo, dizendo a quem ele escreveria, que eram os amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo e chamados. E nos versos 13 e 4 nós vemos qual foi o propósito da carta que nós já trabalhamos, que Judas estava primeiramente pensando em escrever a respeito da comum salvação. Qual salvação? A salvação pela fé em Cristo. Então é como se ele estivesse escrevendo e talvez ele fosse falar, olha, como é bom ser salvo em Cristo, nós não temos mais condenação, agora nós passamos das trevas para o céu. Agora nós passamos de inimizade com Deus para amizade com Deus. Mas aí, o texto fluindo, ele nos diz que algo aconteceu, que ele se sentiu obrigado. No verso 3, que ele diz, me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos. Em outras palavras, alertando vocês, incentivando vocês a batalhar pela fé. É isso que ele diz. E ele diz no verso 4, por quê? Porque, olha, tem pessoas aí que estão entrando na igreja. Ele diz, certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Dissimulação é uma pessoa que chega aos pouquinhos, você não percebe, ela está no meio, você faz parte do seu grupo, e quando vê ela está introduzindo ideias muito ruins, nesse caso aqui para a igreja, né? Devagarzinho eles vinham trazendo heresias. Heresias são ensinos falsos a respeito do evangelho, a respeito da igreja de Deus. E aí ele diz o seguinte, esse pessoal, eles entraram com isso e eles estão fazendo o seguinte, eles dizem que porque você é salvo pela graça, ou seja, você não tem méritos na sua salvação, você não pode se salvar pelos seus próprios esforços, então se é pela graça, vamos viver do jeito que quiser. E aí ele diz o seguinte, na parte do verso 4, quase no finalzinho, ele diz, esses homens ímpios, ou seja, homens que não temem a Deus, eles transformam em libertinagem a graça de Deus. É mais ou menos o seguinte, ele disse,
Olha, esse pessoal está entrando devagarzinho na igreja e eles dizem para o pessoal assim, não, nós somos salvos pela graça, então vamos viver do jeito que quiser, tenha quantas mulheres você quiser, peque o quanto, seja mentiroso porque você vai ser salvo pela graça. Então, Judas está alertando eles, dizendo, olha, não entrem nessa. E aí, dos versos 5 ao verso 7, ele começa com o primeiro exemplo do destino daqueles que vivem dessa forma. E ele usa 3 formas de demonstrar o castigo de Deus. Ele vai dizer que o castigo de Deus com o povo de Israel, ele fala no verso 5, que Deus tirou eles do Egito, mas destruiu depois. Ele vai dizer dos anjos, que não se submeteram ao seu estado original, mas quiseram viver de acordo com as suas próprias vontades. E no verso 7 ele vai dizer sobre Sodoma e Gomorra, que eram cidades que estavam vivendo de maneira completamente imoral, sem preocupação nenhuma quanto a viver uma vida santa. E aí, nos versos 8, ele continua dizendo um pouco a respeito desses falsos mestres, desses falsos pastores, desses lobos disfarçados em pele de ovelha, e é bem o fluxo da onde a gente vai chegar. Então ele começa dizendo, olha, esse pessoal que se entrou infiltrado aí, fingindo que é crente, fingindo que é líder, eles já têm a condenação preparadinha. É questão de tempo. Quer que eu diga para vocês 3 exemplos? Israel foi assim. Os anjos foram assim. Lembra a cidade de Sodoma e Gomorra? Foi assim. E aí ele continua dizendo no verso 8, qual foi as atitudes deles? Completamente desprovidos de qualquer submissão. Eles não respeitam autoridades. Eles não respeitam nenhum tipo de instrução que venha de Deus verdadeiramente. Ele vai dizer ali no verso 8, eles contaminam a carne. Ele vai dizer que eles rejeitam o governo. E ele vai dizer que ainda eles difamam autoridades superiores. Verso 8. E aí ele dá a continuidade do fluxo, dizendo nos versos 9 e 10, dizendo que eles não respeitam a autoridade. Mas eu vou demonstrar alguém que respeitou a autoridade de Deus. E ele dá o exemplo de Moisés contendendo com Satanás, e Moisés deixou para Deus. Isso em sinal de, não que ele achasse que Satanás era mais poderoso que ele, mas a ideia aqui é que ele está querendo fazer um contraste de submissão à autoridade. O arcanjo Miguel, ele diz assim, que o Senhor te repreenda. E esses falsos mestres, esses falsos pastores, infiltrados de mansinho, eles não tinham nenhum tipo de submissão à palavra de Deus. Eles difamavam, eles falavam mal, eles ainda provavelmente se juntavam e falavam, esse pastor aí está dizendo para você que mentira é pecado? Não, que é isso? Então, essa é a ideia de que Judas vai trazendo para nós. E aí, no verso 9 e 10, ele continua falando sobre a ideia de humildade em relação a autoridades constituídas. O que é isso? Os pastores são autoridades constituídas. Os pastores deveriam ser respeitados como dispenseiros, como representantes de Deus. Entendam bem o que eu quero dizer aqui para não termos nenhuma complicação. Desde que eles sejam fiéis à palavra de Deus. Quando eles são fiéis à palavra de Deus, eles têm autoridade. Quando eles não são fiéis à palavra de Deus, nenhuma autoridade lhes é imputada. Então, aqui já poderíamos entender que essa história de não toqueis no ungido do Senhor não existe. Porque a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes, todos nós temos acesso a Deus, nós não precisamos de intermediários a não ser Jesus. E aí no verso 11, que foi o que nós tratamos na última pregação de ceia, ele vai dizer 3 exemplos. Vocês devem ter notado que Judas adora fazer comparaçõezinhas de 3, ele sempre fala em 3, chamados, amados por Deus Pai, e chamados, amados e guardados. Depois ele vai dizer que eles foram condenados de 3 formas, e aqui a gente chegou no verso 11, ele de novo fala de 3 formas. Que os exemplos dos falsos mestres, eles caminham pelo exemplo de Caim, o pai deles é Caim, o primeiro herege, o primeiro que aprendeu uma heresia, um ensino distorcido, que Deus falou uma coisa e ele entendeu outra. Aí o anseio, o desejo deles é igual ao de Balaão, fazem por causa de dinheiro, essa é a ideia de Balaão. Balaão era o tipo do profeta que, se você chegasse com um dinheirinho e você pedisse, olha, vamos fazer aí uma mandinga aí vamos
amaldiçoar alguém. Ele fazia sem problema nenhum. E hoje nós vemos muitos balaões aí nas igrejas fazendo esses trabalhinhos, né? Que muito mais parecem centros de macumba do que igrejas evangélicas. E por fim ele vai dizer o seguinte: Corá, que era um divisor. Corá, ele era da tribo de Israel, da tribo de Levi, e ele queria ser um grande líder, então ele fazia contenda. Então ele diz o seguinte: esses falsos mestres, eles têm esses 3 exemplos de conduta. Então eles são hereges, ensinam ensinos mentirosos, eles são movidos pela ganância, igual Balaão, e em terceiro lugar eles adoram uma divisão. Eles vivem separando as pessoas, o povo de Deus no meio. E agora nós chegamos no verso 12, que diz o seguinte: estes homens, os que nós estamos falando até agora, os falsos mestres, ele diz o seguinte: eles são como rochas submersas. E vocês vão notar que agora Judas usa 5 ilustrações tiradas da natureza para falar sobre as características e o tipo de atividade, de conduta desses falsos pastores. E aqui nós podemos sim trazer isso para os nossos dias, para a nossa vida e ficarmos atentos. Se nós encaixamos algumas das pessoas que ensinam dessa forma, ou até mesmo ligar um sinalzinho amarelo para depois ir para o vermelho nas nossas vidas. Será que nós flertamos? Será que nós somos parecidos com esses falsos mestres no que Judas agora vai ensinar? Então, o primeiro exemplo que ele vai falar, ele fala 5 características. Rochas submersas, nuvens sem água, árvores mortas, ondas que bravejam, que vomitam suas sujidades e estrelas errantes. Então, os falsos mestres, esses a quem Judas está combatendo, em primeiro lugar ele diz que eles são como rochas submersas. Em vossas festas de verso 12, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banquedeando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Então, qual é a ideia que Judas aqui quer trazer? Eu acho que aqui entre nós nenhum de nós é navegador. Talvez alguns possam gostar de pegar um barquinho quando vai ali por Capinguí, mas nós não somos uma cidade de litoral. Mas isso seria mais fácil para aqueles a quem Judas estava escrevendo, porque lembram que muitos eram pescadores naquela época. Então a rocha submersa é aquela rocha que ela fica próxima à superfície da água, você vai com o barco, não enxerga, mas quando você passa por cima, o casco racha. Ou então, aqui a gente poderia falar de recifes, que também seria uma tradução. A ideia do recife de coral é o seguinte: quando a maré baixa, você enxerga, quando a maré sobe um pouquinho, você não enxerga, mas ele está logo ali. Então, você pensa no seguinte: se você está navegando e existe um recife, um coral, uma rocha submersa, e você passar por ali, embora você não perceba, você vai ser naufragado. E a ideia que Judas traz é justamente a mesma. Esses falsos pastores, esses falsos mestres, eles vivem disfarçados no meio das igrejas. Eles não vivem fora das igrejas apenas, eles vivem no meio das igrejas. E eles, como Judas falou, eles se infiltram e eles ficam ali como uma rocha submersa. Você não percebe, mas quando vê, muitas pessoas vão naufragar na fé por causa dos seus ensinos. É interessante de nós pensarmos quando existem essas ilustrações, porque isso torna mais vívido o exemplo. Então você imagine que, se num caso que você é alertado sobre não ir por um lugar, porque ali você vai afundar o barco, e você é teimoso e você vai por aquele lugar. É mais ou menos a ideia das igrejas hoje. As igrejas, elas devem ser alertadas: olhe, não busque aquilo que você deseja, busque o que Deus ordena. Não vá para a igreja pensando em você ficar mais rico, mais próspero. Se isso for da vontade de Deus, vai ser acrescentado, mas em primeiro lugar busque o reino dele. Mas, como todo bom falso mestre, fica até esquisito, né? Bom falso mestre, ele vai mostrar para você as coisas que você quer, as coisas que as pessoas anseiam. Ele não tem grande trabalho, tá? Ele não tem grande esforço, porque ele apenas precisa apresentar para as pessoas o que elas querem. E aí, a ideia é que quando esse barco passar por essa rocha submersa,
ele vai ser naufragado, ele vai ser destruído. E ele dá continuidade dizendo o seguinte, que esses homens, eles estão nas festas de fraternidade, se banqueteando junto com vocês, sem qualquer recato. Eles disfarçadamente se infiltraram na igreja, né? Judas falando aqui, e as festas de fraternidade, naquela época, eram as festas que se chamavam festas ágape, festas do amor, que é o que hoje nós fazemos a Santa Ceia, ceia. E naquela época era diferente de como é hoje. Existia uma grande reunião onde eles se banqueteavam, comiam, bebiam, e depois juntos eles faziam a ceia, memorial, lembravam do memorial de Jesus e tinham a pregação da palavra. Então, esse pessoal, eles estavam juntos tranquilamente nas igrejas. Aqui em especial nessa que Judas fala. Eles estavam lá tranquilos, não tinham nenhum impedimento, eles estavam se banqueteando. E aí o texto diz o seguinte, sem qualquer recato. Qual a ideia aqui que a Ara talvez não traga? Naquela época e nessa igreja, a imoralidade, principalmente sexual, era muito grande. Não existia marido e mulher. Qualquer um era de qualquer um, não existia nenhum pudor, não existia nenhum recato. Isso sem dizer em todas as outras coisas, como você viver do jeito que quiser, beba à vontade, se embriague, coma que nem um glutão, se empanturre. E nós vamos ver que isso logo no segundo século começou a diminuir, porque a igreja primitiva viu que essas festas começaram a ser uma furada. O que era para ser bom começou a ser ruim. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios exatamente essa ideia. Quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo, como ele diz em 1 Coríntios 11. E aí ele vai dizer o seguinte, vocês pensam que essas festas elas estavam dando lugar para orgias, para grandes tipos de pecado. Era tão ruim a introdução desse pessoal que eles não só faziam, mas eles convenciam os outros. É mais ou menos o seguinte, hoje quando nós vemos algo na TV, alguma notícia que nós sabemos que é mentirosa, o problema não está no poder de quem dá a notícia. Por exemplo, hoje nós vivemos em tempos de impunidade no nosso país, certo? Tempos em que estamos tentando ver alguma justiça, estamos vendo alguma justiça. Aí o jornal diz o seguinte, olha, fulano de tal foi preso, mas foi um preso que não deveria ser. Um preso que foi injustiçado. O problema maior não se dá na notícia, se dá naquele que recebe a notícia e sem nenhuma preocupação ele recebe a notícia sem fazer nenhum tipo de análise. E era exatamente o que estava acontecendo aqui. Judas diz que esses falsos mestres, eles estavam participando de uma festa da ceia do Senhor e eles estavam introduzindo ideias malignas e as pessoas estavam numa boa. Ou seja, quando você não fica vigilante, aos pouquinhos as coisas ruins entram e você se acostuma. Isso chama-se pecado de bolsinho, de bolso, aquele pecado que a pessoa guarda no bolso e não se incomoda com isso. Então, eles estavam no meio das igrejas sem qualquer recato. Eles se preocupavam com nada, apenas consigo mesmos, conforme o texto diz, que eles eram pastores que a si mesmos se apacentam. Que expressão bem fácil de entender, né? Você imagina um pastor que está lá cuidando das suas ovelhas, e aí as ovelhas passando necessidade, mas ele está sentado numa cadeira, apenas bebendo, comendo, e que as ovelhas morram, que os lobos peguem elas, e eu não estou nem preocupado com isso. Se começar a chover, eu não vou me preocupar com as ovelhas, eu arranjo um lugar para mim. E Judas traz essa ideia que são pastores que só se preocupam consigo mesmo. Então, o que é mais fácil para vocês virem no domingo à noite escutar? Um pastor que aqui vai chegar e vai dizer para vocês assim, olha, se você veio aqui em busca de prosperidade, você está no lugar certo. Porque se você acreditar, contribuir de maneira ativa na igreja, Deus vai lhe dar o que você quer. Ou então, se você veio para a igreja porque você está com algum problema de saúde, acabou o seu problema. Nós aqui temos poder de determinar que você vai ser curado em nome de Jesus. E essas são as maiores motivos que as pessoas têm vindo para a igreja.
Então, quando o pastor diz para você que você tem que abandonar sua vida de pecado, se arrepender, dar meia volta e ir em outra direção, porque essa direção que você está indo é uma direção que está lhe levando para o inferno, como diz Provérbios, há caminhos que para o homem parecem ser tão bons, mas que na verdade eles são maus. As pessoas esvaziam. Eu fico pensando, Tiago com aquela carta dele forte, pesada, dizendo que obras e fé andam juntas. Se hoje Tiago tem uma igreja, com certeza a igreja não passaria de 30, 40 membros. Por quê? Porque as pessoas querem pastores que apacentam a si mesmos. E é isso que nós temos que lutar, como Judas incentivou, pela fé, pela verdadeira fé que foi entregue uma vez por todas. Ela não muda, ela não muda. A fé continua a mesma nos tempos de Jesus, hoje e no futuro. E eles dizem o seguinte, são pastores que a si mesmos se apacentam. Em outras palavras, eles vivem, como Judas falou ali, com seu instinto animal. A ideia de que aquilo que é prazeroso para eles, eles vão fazer. Não importa o que custe às outras pessoas. Ou em outras palavras, poderíamos apenas dizer egoístas. Pessoas que só pensam em si mesmos. E aí nós trazemos essas escrituras e comparamos. E a Bíblia diz várias coisas a respeito disso. Como, por exemplo, ela diz que você não vive mais para você, mas que você vive em Cristo agora. Ela diz que hoje morrer por Cristo é lucro. E são coisas que a gente tem alguma familiaridade, mas colocar em prática é muito difícil. Porque de fato existem verdades que a gente não quer escutar. A Bíblia diz que nós devemos sim ser corrigidos, ser admoestados, e um pastor ele não serve apenas para afugentar os lobos. Ele serve também para corrigir suas ovelhas. Só que, infelizmente, as pessoas não gostam disso. Várias e várias vezes nós vemos em nossos dias quando as pessoas participam da igreja, mas elas não têm nenhum recato. Aqui a palavra recato é limite. Por exemplo, quando você vai trazer para os dias de hoje, a Bíblia diz que nós devemos andar em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí, um pastor desse vai dizer assim, cara, mudou. Aí isso era aquela coisa daquela época. Submissão, essas coisas. A Bíblia foi escrita 2000 anos atrás. Ou então nós vamos ver que pessoas seguidamente amenizam a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que aumentar, você vai contar alguma coisa, você aumenta, já é mentira, é pecado, não existe meia verdade, é mentira. A pessoa diz assim, cara, às vezes vale mais a pena você dizer uma mentirinha que traga alegria do que a verdade que traz lágrima. Ou então, quando você chega para a pessoa e diz, olha, mentir é pecado, e isso desagrada a Deus. Então a pessoa diz para você, não, cara, porque olha aqui, não estou machucando ninguém, não estou matando ninguém. É melhor essa mentira porque ela vai trazer mais benefícios nesse momento. Ou então, ainda, quando você diz para uma pessoa que relacionamento sexual foi feito por Deus para ser desfrutado apenas e apenas no casamento. Aí a pessoa vai dizer para você, isso é antiquado, porque hoje em dia nem existe mais casamento. Eu não chamo ela de esposa, mas minha companheira, a gente se juntou e está morando junto. Então isso daí não funciona para mim. A Bíblia continua sendo a mesma. O que muda é apenas os pensamentos dos homens em relação a ela. Mas a mesma verdade que foi há 2000 anos atrás continua sendo nos nossos dias. Então, é o que Judas diz, eles não só transformam a graça de Deus em libertinagem, usam do favor de Deus, um favor que não merecia, para transformar na maneira que é viver. Para disso, é mais ou menos a ideia de a gente aprender a cauterizar os ouvidos, a fechar de uma forma que a gente não escuta aquilo que a gente não gosta. Então, esses falsos pastores, esses falsos mestres, eles não só vivem dessa forma, mas eles disfarçam-se como rochas submersas, prontos a naufragar outros nesse caminho. Então, pastores que a si mesmos se apacentam, é interessante que a Bíblia,
por inúmeras vezes já falou isso, no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, se a gente pegar pastores que a si mesmos se apacentam, o profeta Ezequiel disse alguma coisa muito interessante a respeito disso, muito tempo antes de Judas escrever. Talvez até Judas tenha usado Ezequiel como inspiração, tinha lembrado daquele texto. Olha o que o Ezequiel fala, ele diz assim: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas são dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comidas de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam pelos montes, por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Aqui Ezequiel está trazendo a imagem de um pastor de ovelhas, mas querendo dar o entendimento que nós temos em Judas aqui, que a ideia é a seguinte: um pastor de verdade, ele vai corrigir, instruir, direcionar e mostrar o caminho. Então, não aceitem nada menos que isso. Não aceitem promessas vazias que dizem para vocês que vocês vão encontrar o que vocês querem. Mas vocês não devem procurar o que vocês querem. Vocês devem procurar o que Deus quer para vocês. E isso é muito claro na palavra de Deus. E assim tem sido ao longo de toda a história da igreja, que não começou ontem. Pastores que apenas buscam seus próprios proveitos. Pastores, bispos, apóstolos, sim. Hoje existem pessoas se intitulando apóstolos, que hoje mentem em nome de Deus. Enganam em nome de Deus. Arrancam até o último centavo dos pobres, das viúvas, dos órfãos, trazendo promessas enganosas de prosperidade. Ah, mas coitadinho daqueles. É lógico que eles também não são coitadinhos, porque eles estão buscando líderes de acordo com a sua própria vontade. Agora, os que estão ensinando são mais culpados? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que sim, mas o fato é, você é convidado para ir comer um churrasco, e no churrasco a carne é podre. Você sabe que a carne é ruim, que vai dar dor de barriga. Não adianta depois você reclamar quando tiver o problema. Aquele que lhe convidou para o churrasco, ele tem peso maior. Ele lhe ofereceu uma comida estragada. Mas você comer a comida estragada, a responsabilidade é sua. E aí ele continua dizendo que são nuvens sem água. Vai dizer no verso 12, impelidas pelos ventos. É interessante de pensar em uma nuvem prometendo chuva para um terreno seco, como o sertão. Você imagina você morando no sertão e aí você olha o que você mais precisa lá. Provavelmente água, chuva. E aí você olha para aquela nuvem, ela se forma e ela vem vindo e você diz: agora os meus problemas vão ser resolvidos, porque vai chover. E aí quando vê o vento bate, aquela nuvem se dispersa e ela era uma nuvem falsa. Ela é uma nuvem que prometeu esperança, mas ela não cumpriu com aquilo que ela prometeu. E é exatamente essa combinação que Judas faz quando ele fala sobre a nuvem. Essas nuvens são como promessas falsas. O livro de Provérbios ele vai dizer isso: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba daquilo que faz, que não faz. O profeta Oséias compara o amor do povo de Israel da seguinte forma: ele diz o seguinte: a nuvem da manhã que logo vai embora era o amor de Israel por Deus, que amor bem passageiro, né? E esta é uma representação perfeita de Judas para falar dos falsos mestres. Você imagina uma pessoa realmente sedenta, necessitada de água, e ela vem e olha para você e ela acha que você vai dar o que ela precisa. Como aquela mulher que estava no poço e Jesus diz: eu vou te dar água. Ela diz: vai me matar a sede. Mas a verdadeira água ela não queria.
Ela não entendia. E a mesma ideia nos nossos dias. Qual nuvem as pessoas esperam? É aquela nuvem que vai apenas satisfazer seus desejos? Essa vai ser satisfeita. Ou é aquela nuvem para resolver o problema da sua esperança? Qual é a esperança? A esperança do homem deveria ser essa: resolver o problema da inimizade contra Deus. A gente seguidamente fala isso e se torna repetitivo, né? Mas você imagina, a não ser em raríssimas exceções, eu acho que ninguém aqui gostaria de ser inimigo de alguém. Você não gostaria de olhar para o seu vizinho de porta e não cumprimentá-lo? Ou não ter como cumprimentá-lo? Ele ser seu inimigo declaradamente: eu sou inimigo. Ou então, vamos elevar um pouquinho mais isso: você ser inimigo de alguém importante, como por exemplo Donald Trump. Seria terrível isso, porque ele tem poder para fazer coisas pesadas com você, violentas. Mas as pessoas esquecem que o maior problema que elas têm não é fome, embora não seja bom, não é doença, embora não queiramos isso, mas é a inimizade contra Deus. Você pensar que o Criador dos céus e da terra, aquele que hoje de manhã nós vimos Davi falando no Salmo 8, que é magnífica as obras de Deus, você ser inimigo desse Deus. Esse é o problema. Então, quando uma nuvem vem prometendo água e ela não diz como você pode ter a sua esperança restaurada, ela é uma nuvem falsa. Quando uma nuvem vem com uma mensagem dizendo: hoje os seus problemas financeiros vão ser acabados, ela é uma nuvem falsa. Quando essa nuvem vem e diz: olha, se você veio até a igreja porque você tem algum problema emocional apenas, você vai ser restaurado. É uma nuvem falsa. Agora, quando essa nuvem vem e diz: Deus enviou o seu Filho amado para morrer por todo aquele que nele crê, e o maior problema de todos vai ser resolvido, que é só a inimizade contra Deus, acabou o problema. Essa nuvem tinha água. Mas os falsos mestres e pastores que Judas diz, eles não se preocupavam com essa mensagem. Eles diziam exatamente o que as pessoas queriam, eles se infiltravam de maneira dissimulada, disfarçados, eles não tinham nenhum recato, limite. O que eles desejassem, eles iriam fazer. Como diz Pedro, na segunda carta dele, no capítulo 2, verso 19... esses falsos mestres, pastores, eles prometem liberdade, mas eles estão completamente algemados pelos seus pecados. É como você oferecer comida sem ter comida. É como você oferecer liberdade sem ser livre. E é exatamente essa ideia dos falsos mestres. Então, a imagem, eu fiquei pensando nessa ilustração. No Brasil, acho que o Cerrado ali, o sertão, são os piores lugares, né? Eu fiquei pensando, pessoas lá, sedentas por água, necessitadas, sentadas, sem ter o que beber, e apavoradas e falando com elas, daí elas olham uma nuvem, e elas dizem: nosso problema foi resolvido. E aí quando vê aquela nuvem não tinha nada. Vocês imaginam a decepção dessas pessoas. Agora nós deveríamos entender que a água que nós precisamos, a água viva, é Jesus. Em que forma? Como seu Salvador. E aí ele continua dizendo que esses falsos mestres, eles são nuvens impelidas pelo vento e árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Então você imagina uma árvore frutífera. E aí você está caminhando para comer uma bela pera, um figo, e chega lá e não tem nada. Você diz: nossa, mas ela é tão bonita e não dá frutos. Ou seja, ela é falsa. Ela promete, ela tem uma aparência bonita, mas por dentro não existe frutos. Jesus, vocês devem lembrar que Jesus falou para a figueira. Lembram que Jesus passava lá em Marcos 11? Jesus passava pela figueira, a figueira era bonita, era tempo de dar frutos. E não tinha. E Jesus amaldiçoou porque ele disse: se você não cumpre o propósito para o qual você foi feita, você não serve. E é a mesma ideia de um pastor e de um crente. Ele precisa ter
frutos. Ele precisa dar frutos. Não porque ele seja uma árvore boa, mas porque ele está enraizado na árvore boa. E se ele está na árvore boa, os frutos vão ser uma consequência. Não é porque ele tem frutos bons que ele vai participar da árvore. Não, é porque ele participa da árvore que os frutos vão ser bons. E é essa a ideia justamente dos falsos mestres. Eles não têm frutos. As obras não existem. Você não vê santidade na vida deles. Um ponto de comparação, e é interessante que ele faz questão de dizer assim, árvores em plena estação dos frutos, ou seja, não tem desculpa. Era para estar realmente cheia de frutos, dando no outono, em plena estação, mas não tem frutos. Essa árvore não serve para o que ela foi feita. Ela foi feita para dar frutos. Então, o ponto de comparação que Judas faz aqui é que tanto a árvore quanto a nuvem não cumprem. Uma nuvem sem chuva e uma árvore sem frutos não cumprem o propósito para o qual elas foram criadas. Então, se você é crente, você tem um propósito. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quer coma, quer beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Esse é o seu propósito como crente. Se você trabalha e não trabalha para a glória de Deus, o trabalho está sendo furado. Se você tem um relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, e não é de acordo com, não é para a glória de Deus, você está sendo como eles. Pensem nisso. Não existe, não deve existir separação na vida de vocês, na nossa vida religiosa. Estamos no domingo aqui, todos juntos, então estamos cumprindo nosso papel religioso e amanhã tudo volta a ser como era antes. Essa separação, essa dicotomia, essa separação, para os verdadeiros cristãos ela não existe. Porque tudo que nós fazemos é completo, porque é para a glória de Deus. Essa separação, muito nós devemos à nossa herança católica, sim, porque os católicos fazem isso. Eles separam as coisas que são santas daquelas que são profanas. As sagradas, não, isso é sagrado. Isso acabou. Os reformadores, há mais de 500 anos atrás, eles acabaram com isso. Tem um episódio legal que ficou bem conhecido, de um sapateiro que queria ajudar Lutero, e ele disse, como é que eu posso fazer agora para ir, quero ir para missão. Ele, na cabeça dele, de certo, ele pensou que ele ia ser missionário na África, eu não sei, né? Porque muitas vezes é assim que a gente enxerga. Só se eu for missionário que eu vou fazer algo santo. E aí Lutero diz para ele assim, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Assim você glorifica a Deus. Cada um de vocês, nós somos chamados para sermos luz aonde nós estamos. Nós não precisamos, não estou aqui dizendo que não deva ser feito missões, mas eu digo, o melhor lugar para você estar agora, nesse momento, é onde Deus lhe colocou. E se você ainda está nesse local, faça tudo para a glória de Deus. E Jesus, diversas vezes, falou sobre a necessidade de uma árvore ter bons frutos. Eis que o machado está posto à raiz. A árvore que não der bons frutos vai ser cortada e lançada ao fogo. Então, todas as atitudes nossas, tenham muito claro isso na cabeça de vocês. Nós não somos salvos por causa das nossas boas obras, mas nós somos salvos para fazermos boas obras. É muito diferente. Embora as palavras sejam muito próximas, é muito diferente. E ele continua dizendo o seguinte, a ideia, que todas as vezes que o ensino de qualquer pessoa, seja do pastor fulano de tal, do apóstolo, do bispo, todas as vezes que uma pregação não fale sobre o Evangelho, e o que é o Evangelho? As boas novas. Que boas novas são essas? Você está morto, inimigo de Deus. Existe uma forma de você resolver isso. Você precisa crer em Cristo, depositar toda a sua esperança, toda a sua confiança nele, e a partir disso, seus problemas estão resolvidos.
Ah, então vai ficar tudo mais fácil. Não, vai ficar tudo bem mais difícil. Mas o maior problema de todos foi resolvido. Todas as vezes que uma igreja se reúne e não existe essa mensagem, pode ter milagre, pode ter paralíticos caminhando, pode ter pessoas falando de forma esquisita, em outras linguagens, pode ter cego enxergando. Se não tiver a mensagem do Evangelho, não é verdadeiramente cristã. É a Bíblia que diz isso. Por que isso? Porque é dessa forma que as pessoas querem. Elas querem ser curadas dos seus problemas. E eu não digo que nós não devemos orar para uma pessoa ser curada de algum problema, para uma pessoa parar de não passar mais fome. Claro que nós devemos, mas nós devemos não perder muito claro qual é o maior problema de todos da humanidade. E aí ele continua dizendo o seguinte, que eles são, no verso 13, como ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades. Novamente aqui, nós não temos praia para poder ter mais claro isso, mas eu creio que todos vocês, quando foram à praia, já viram muitas vezes as ondas devolvendo as porcarias que o homem joga, né? Às vezes a gente joga uma lata, no outro dia ela volta, ou então fim de ano. Se você alguma vez foi passar fim de ano, Réveillon na praia, você vai ver que no outro dia aquilo está infestado. A onda devolve. Ela já tem as suas porcarias normais, que é o lodo, lama, mas ela vai devolver todas essas outras sujidades. E o que ele está querendo dizer? É interessante que nas ondas nós poderíamos pegar vários exemplos de que uma onda faz. Ela pode ser violenta, nós vemos ondas que se transformam em tsunamis, né? Judas poderia usar isso. Nós vemos o poder de uma onda, não existe barreira se ela realmente vier. A inconstância das ondas, porque não existe um controle, e o perigo que apresentam. São perigosas. No entanto, Judas escolheu outro. Ele diz o seguinte: elas espumam as suas próprias sujidades. Elas lançam na beira do mar a própria sujeira. E essa comprovação que a gente comentou aqui é muito fácil de ser vista. Elas se encarregam de vomitar tudo aquilo que foi jogado para lá. E o profeta Isaías também usa essa mesma ideia de ondas para falar dos perversos. Ele diz o seguinte: os perversos são como o mar agitado, não se pode aquietar, cujas águas lançam lama e lodo. Isaías 57, 20. Talvez Judas, novamente, tenha pensado em alguma coisa de Isaías comentando. E no original, a ideia de sujidades, no original grego, a palavra sujidades aqui é vergonhas. Poderia ser traduzido suas próprias vergonhas. Mas como ele está falando de onda, essa tradução não ficaria muito fácil de entender. A ideia é justamente que essas vergonhas, as abominações, atos vergonhosos, esses falsos mestres, eles não tinham problema nenhum de fazer todo tipo de coisas reprováveis. Como as ondas não têm vergonha nenhuma de devolver a sujidade. Então, até aqui, Judas já falou sobre as práticas imorais. Judas já falou sobre eles não terem nenhum tipo de limite. E ele continua dizendo que, de igual forma, essas ondas, esses falsos mestres, eles vomitam os seus falsos ensinos. Quando ele chega e diz para você que você é salvo pelos seus méritos, que se você for uma boa pessoa suficiente, vai chegar no último dia que vai ser colocado numa balança e você talvez tenha uma balança que pese mais. Ou então, o contrário disso, não, você não é salvo pelos seus méritos. Já que você é salvo pelos méritos, pela graça de Deus, viva do jeito que você quiser. Também é uma outra mentira. Ou então, dizer para você que não há problema você se relacionar do jeito que você quiser com outra pessoa, que você não precisa ter nenhum pudor ou não precisa ter nenhum limite. Todas essas mentiras, esses falsos ensinos, Judas diz que eles estavam fazendo. Trazendo como verso 4, se não me engano, que diz que eles estavam transformando a beleza, a maravilhosa graça de Deus que salva você sem você merecer, em libertinagem. Dizendo assim, aproveita.
Já que você é salvo mesmo. Então, talvez até Paulo fala isso, né? Talvez a lógica deles, o pensamento deles vai até mais longe. É o seguinte, já que você é salvo pela graça, somente pela graça, então peque mais para que a graça seja maior. Quanto mais você pecar, mais a graça vai te salvar. Paulo diz que tinha pessoas que pensavam assim. De jeito nenhum, ele responde. De jeito nenhum, porque se você é de uma nova árvore, você dá frutos. Se você é uma nova criatura e não é mais você quem vive e Cristo que vive em você, isso muda. E aí ele continua dizendo que, além de trazer perigo, é a mesma ideia de uma notícia em um telejornal. Além de mentir sobre algum fato, que muitas vezes acontece, ele não apenas mente, mas influencia outros a acreditarem na mentira. E assim é dentro das igrejas. Esses falsos mestres que prometem milagres, que dizem que curam em nome de Jesus, que usam Jesus praticamente como uma palavra mágica, tudo em nome de Jesus, né? Esses são iguaizinhos esses falsos mestres. E ele termina dizendo que eles são iguais estrelas errantes. Então, muito provavelmente Judas aqui esteja se referindo ao que nós chamamos hoje de estrelas cadentes. Hoje de manhã a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho, não é mais comum as crianças verem estrelas cadentes, né? Porque nos nossos dias tudo está tão enclausurado dentro dos mundos cibernéticos de televisão, iPad, iPhone, que eu acho difícil uma criança realmente ficar esperando, ver uma estrela cadente passando e entender o que é isso. Mas a ideia é que são aquelas estrelas que riscam o céu. Você enxerga uma vez e não enxerga de novo. Então elas aparecem por um breve momento. E essa é a ideia dos falsos mestres. Eles aparecem por um breve momento, mas vai chegar um dia, como diz aqui no texto, que eles são guardados para a negridão das trevas para sempre. Então, vai chegar um tempo em que esses falsos ensinadores, eles até por um período estão aparecendo. Mas como essas estrelas, vai chegar um momento em que eles vão ficar nas trevas para sempre. Então, o ponto que Judas está querendo dizer aqui é a trajetória, né? A trajetória desses falsos mestres. Eles apareceram e eles continuam por algum tempo aparecendo, mas logo eles vão desaparecer. Logicamente que a vista da estrela que eu falo é a nossa vista da Terra, né? Ah, mas o Adriano falou um monte de besteira cientificamente. Não, eu estou falando na minha perspectiva humana, enxergando o céu, ver uma estrela rasgando, de repente ela desaparece e nunca mais eu vou ver aquela estrela. É a mesma ideia desses falsos mestres. Eles são guardados para a escuridão. Deus reservou a eternidade nas trevas para ele. Aqui o ensino bíblico, Jesus usava muito para chamar o inferno de trevas. O que Judas está dizendo aqui é a eternidade no inferno. Contrariando Judas e Jesus, os dois estão contrariando o que o Papa Francisco disse algumas semanas atrás, dizendo que aqueles que se perdem, eles são erradicados, eles desaparecem do mundo, porque essa ideia parece ser uma visão talvez mais bonita para ele, que as pessoas não vão sofrer eternamente, mas Judas não diz isso, Jesus também não disse isso. Então, a Bíblia diz que o sofrimento vai ser eterno, e que não acaba, e que o tempo não passa, e que quando eles acham que está terminando esse sofrimento, vai continuar. E se houver relógio lá, e eles olharem o tic-tac cada vez soando mais alto, será que termina? Será que termina? A ideia é de que todos aqueles falsos ensinadores vão perecer. Todos aqueles que os seguem vão perecer da mesma forma. Judas, ele não tem problema de dizer que o destino deles é o inferno. Nós também não devemos ter. Claro que Judas não fala isso com alegria. Claro que nós também não falamos com alegria. Mas essa é a verdade. Vocês lembram quando eu comecei falando que hoje, os nossos dias, a verdade e a mentira, elas são tão entrelaçadas por causa do politicamente correto. Não vamos dizer para alguém que ele está errado. Isso vai magoá-lo.
mas é melhor você magoá-lo e ele passar a eternidade no céu, do que ele não ficar magoado com você e passar a eternidade dele nas trevas. O que Judas está dizendo existe um perfil, existe uma maneira em que os cristãos devem viver. E esses falsos mestres, eles tinham um perfil falso. Como hoje existem perfis falsos de Facebook. Não existe? As pessoas não criam perfis para poder usufruir? É a mesma ideia. Você vai lá no Facebook e você coloca que você tem 30 anos. Você tem 12. Falso. Você vai lá no Facebook e você bota que você é um homem bem-sucedido. E quando vai ver, você é um assalariado de R$700. Tudo bem, pode ser bem-sucedido se for para a glória de Deus, né? Mas a gente sabe que não é essa a realidade. Falso. Você querer se passar por alguém que você não é. Se você é cristão, se passe por ser cristão. Meça o preço. Lucas falou isso. Qual rei que quando vai para uma batalha não dá uma medida antes para ver se ele vai aguentar o tranco? Porque chegando lá vai ter que dizer, seu rei, desculpa, eu pensei que ia aguentar, mas não. Jesus disse que para seguir ele deve pensar isso. Porque depois que você botar a mão no arado, você não pode mais olhar para trás. Então meça o preço. Porque seguir a Cristo, você resolve o maior problema de todos, que é a sua inimizade com Deus. Mas outra coisa você ganha nesse pacote, chamada sofrimento. Essa é a única promessa que eu posso fazer para vocês. De uma forma ou de outra, o cristão sofre nesse mundo. Seja por ser deixado de lado no colégio, onde tem que ser bacana, onde ser um namorador é legal. Seja no trabalho, onde você não dá um jeitinho brasileiro para subir na carreira. Essa é a ideia. Escolha qual é o perfil que você quer ter. Só que lembre-se de não separar. Nisso eu posso. Então não há problema. No Facebook eu vou ser outra pessoa. Aí na igreja no domingo eu volto a ser eu. Mas na segunda eu tenho aquele perfil. Para poder jogar videogame de um nível de idade que maior. Gente, não tem como servir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro. Não existe. E o fato é que os cristãos, eles devem ser as pessoas mais confiáveis desse mundo. Por que isso? Primeiramente, porque eles têm princípios, perfil de uma outra cidade, que não é desse mundo. Eles estão aqui como peregrinos, passando. Mas eles já têm as características dessa nova cidade. O pastor Fernando tem pregado das bem-aventuranças. Aquelas características dos bem-aventurados são características que estão nos cristãos. Elas não podem ter uma e não ter outra. Não faz, você não escolhe na prateleira qual característica você quer ser. Isso você ganha porque é um presente de Deus. Em segundo lugar, porque ele é uma nova criatura. A árvore não é mais morta, ela dá frutos. Porque a raiz dela agora é abastecida na água que dá vida. A raiz dessa árvore agora tem uma água que não acaba mais. Ela não fica mais com sede. E em terceiro, porque ele vive para ser luz do mundo. Ah, mas então quer dizer que nós somos luz? Nós refletimos a luz. Porque a luz é de Cristo. Mas se você reflete a luz, então você deve ser luz para o mundo. Como um verdadeiro cristão. E façam, para finalizar, pensem. Com quem nós temos sido mais parecidos? Com os falsos mestres, como rochas submersas, como nuvens sem água, como árvores sem fruto, como ondas bravias, como estrelas errantes que têm um final terrível? Ou com uma criatura nova, de um novo mundo, comprada por Cristo, por um preço impagável e que jamais pode ser arrancada da mão do seu amado? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer. Por quê? Porque é para isso que a igreja serve.
Existem ovelhas que elas estão muito próximas da cerca. Elas estão quase caindo da cerca. E o pastor precisa trazê-las de volta, encaminhá-las para o caminho. Existem ovelhas que sim se machucam pelo caminho e acham que talvez esse não seja o lugar delas. Então o pastor deve pegá-las, dizer para elas que, como uma guerra existe, luta, sofrimento e dor, assim vai ser a vida de um cristão. Vamos orar.